maior vai ser a taxa de mortalidade. E isso aparece para a gente, quando a gente olha, né, para os grupos, as doenças cardiovasculares chamam muita atenção da gente, as taxas são muito elevadas, e neoplasias também, né? Sempre o sexo masculino, o lado azul, ele chama muito mais atenção do que o lado laranjinha. Então, esse resultado é um resultado que a literatura já mostra muito bem pra gente que o sexo masculino, ele tem as maiores taxas mesmo, mas aqui a gente vê a nível de extrato social, né, como é que a gente encontra essas taxas por nível de vulnerabilidade. E aí também a gente consegue perceber que quando a gente olha para as cardiovasculares, elas são muito grandes, e neoplasias também, a gente já... E aí, um resultado, um achado interessante que a gente encontrou foi que nas doenças cardiovasculares, o sexo masculino, ele tem as maiores taxas, e quando a gente olha para o feminino, são as neoplasias que já estão ali no número 1. Né? Então, esse foi um resultado interessante. Outra coisa interessante que a gente achou também é que a gente vê que as doenças isquêmicas do coração, elas têm uma taxa elevada. Quando a gente olha para o sexo feminino, os cérebros vasculares chamam atenção, mas os homicídios no masculino também chamam muito atenção. E aí, eles chamam muita atenção, especialmente, olha só, essa barrinha azul escura e essa barrinha azul mais clarinha. É justamente, a gente vê uma taxa mais elevada no extrato de maior vulnerabilidade social, e a taxa bem menor, né, no extrato de menor vulnerabilidade social. E é justamente essa desigualdade que a gente vai mensurar. Esse artigo busca quantificar o tamanho dessa desigualdade. Pode passar, por favor. E aí, a gente vê, nessa tabela a gente vê as taxas no sexo masculino, no sexo feminino, e a razão entre taxas. Eita, que a professora Rita se ajusta, chega a estar me dando... E aí, a gente vê que as maiores razões de taxas, todas são maiores que 1, né? Então, esse ser maior que 1 já mostra que o homem, ele vai ter mais mortes do que a mulher. Agora, o quanto, né? O quão maior é essa taxa? Eu vou dar um exemplo aqui rápido, já que a gente está com pouco tempo, de homicídios e causas externas. Né? Essa é uma causa que chama muita atenção, porque o homem morre muito mais. A gente está falando de homem de morte prematura, né? Então, são homens que não atingiram ainda a expectativa de vida e que estão morrendo muito mais em relação às mulheres. Né? Deu 5,8 para causas externas e 6,65, né, para homicídio. Pode passar, por favor. Eita, que agora... aqui a gente vê as razões entre taxas, ou seja, aqui a gente já vê uma divisão entre os estratos de maior vulnerabilidade social em comparação ao de menor, que é o razão entre taxas, e a gente usou um outro indicador também, que é o índice relativo de desigualdade. Esses indicadores, apesar de mostrarem... eles são muito próximos em relação ao objetivo deles, que é mensurar a magnitude dessa desigualdade, mas essa não é minha, gente. Mas eles são diferentes. A razão de taxas, ele pega só os extremos. Então ele vê uma relação, uma divisão mesmo entre o extrato de maior vulnerabilidade social em relação ao de menor vulnerabilidade social. E o índice relativo de desigualdade, ele já tem uma forma mais complexa de se analisar, levando em consideração os estratos do meio. Né? Então ele não vê só os extremos. É a minha. E esse é do meio. E aí, essa tabela ela vai mostrar sexo masculino e feminino também. Eu vou chamar a atenção só no caso do masculino, aqui o homicídio. Quando a gente olhou, assim, uma coisa muito interessante de se falar é que quando a gente fez esse teste justamente para ver qual indicador a gente iria mostrar. E como os indicadores eles andaram na mesma direção para todas as causas, a gente resolveu botar lado a lado, porque geralmente a maioria dos artigos se trabalha com razão de taxas, e a gente está propondo esse indicador que é muito utilizado, mas não tanto utilizado, e que está indo todos no mesmo sentido. Então aqui mostra o nível de desigualdade, né, entre os estratos de vulnerabilidade social para homens e para mulheres, para todas as causas. E aí, gente,
Esse é um artigo, a gente propõe fazer mais 2 artigos, né? Trabalhando também com desigualdade. O próximo, a gente vai ter uma reunião terça-feira para a gente tentar acessar esse banco, né, da Secretaria de Saúde, para a gente fazer uma análise maior justamente para pegar esses 2 momentos, pegar as informações agora desse segundo momento que a gente está chamando, que é o durante a pandemia, né? E aí a gente vai ver como é que o primeiro artigo mostra o impacto antes de pandemia e o segundo a gente quer ver como é que isso caminhou, como é que a desigualdade aconteceu pós-pandemia, durante a pandemia, né? Pelo período, que é 2022, então é durante a pandemia. E também a gente ficou muito inquietas, né? A gente ficou muito curiosa para saber como é que essa desigualdade está acontecendo nas causas externas, mas de uma forma mais específica, porque aqui a gente viu o grupo causas externas e pegou o homicídio. Agora a gente queria tentar entender e verificar como é que dentro das causas externas isso está acontecendo. Então, também a nossa proposta, né, o nosso próximo passo, e aqui a gente colocou ainda como proposta porque a gente só vai saber quais variáveis, enfim, o que é que a gente vai trabalhar após essa próxima reunião de terça-feira, tá bom? Então, gente, obrigada, acho que eu não passei. Acelerou. Respira. E a Samantha tem uma coisa sensacional. Vocês perceberam que a impostação de voz é de deixar a Fernanda Montenegro de queixo caído, né? E ela dublou, né? Ela fingiu que estava usando o microfone o tempo inteiro, não estava. Vocês viram que estava empunhando o microfone, mas não estava ligado. Estava desligado. Muito bem. Gente, Graças a Deus. o microfone é de quem? A Rita já está até esticando o braço. Queria parabenizar a Samantha. Marilisa é uma das grandes referências nacionais sobre desigualdade social. Faz décadas que ela é reconhecida nacionalmente por esse tema, né? E acho que a Samantha traz aqui um volume, né, de dados e de possibilidades muito grande para analisar. Tem os boletins, que é um legado maravilhoso da equipe da Marilisa. Acho que a Samantha vem complementar isso, né? Eu acho que é um projeto muito interessante e que vale a pena, Samantha, você conversar com a sua orientadora, você talvez explorar um diálogo maior com esses dados de mortalidade. São dados muito importantes, né? Fim da linha, por que aconteceu. Explorar esses indicadores de precocidade, de mortalidade evitável, sabe? Porque com isso, eu vi que vocês têm o cuidado de ajustar por idade, né? Os indicadores por idade, quer dizer, a população envelhece, mas os indicadores estão ajustados. E está muito correto, mas quais são os óbitos evitáveis e onde estão, né? Isso traz um diálogo com a rede, principalmente com as causas evitáveis de internação e de morte por problemas da atenção primária, por falta de acesso, e entrar um pouco por essa linha, né? Eu acho que isso aí vai render, inclusive, não só artigos, mas os boletins, né? Para circular o quanto antes, porque é interessante esse boletim chegar o quanto antes na rede, na mão das equipes, para entender onde as equipes se enxergam aí nesses mapas, nesses indicadores, né? Então, acho que isso é bem interessante, né? Você mesmo falou que desigualdade social e riscos de morrer, de adoecer, é uma coisa conhecida, mas e para Campinas, como que a gente pode ir além, né? É trabalhar com esses indicadores de morte prevenível, né? Principalmente que você está mostrando as doenças crônicas, doenças específicas, quando você mostra mortalidade por infarto agudo, por AVC, né?
quer dizer, ou por descompensação diabética, quer dizer, como que você distribui isso na rede, no mapa da cidade, e como que isso mostra uma desigualdade de acesso à medicação, a segmento clínico, enfim, né, independente da pandemia. Acho que é um trajeto bem interessante, sim. Você está usando o IPVS baseado no censo de 2010, né? Esse é um problema que a gente fica esperando uma atualização, mas deve ter algumas mudanças, mas a gente ainda não tem. No de 2000 para 10 não se encontrou tanta mudança, então a gente está não tem o que fazer, é o dado que a gente tem, o melhor dado é o dado que a gente tem acesso, e que dá para... É um proxy mesmo, e está dizendo as áreas vulneráveis, está mostrando as áreas vulneráveis. Quando você mostra aquele mapa, todo mundo que trabalha em Campinas conhece bem, né? Então, acho que está bacana, acho que a Marilisa vai tirar de letra também essas discussões e enfim, o desdobramento aí das suas publicações. Parabéns. Obrigada. Samantha, eu quero te parabenizar também a Marilisa. Eu sou um grande usuário das produções, né, desses anos todos da Marilisa, todos esses boletins, né, a gente usa muito. A gente usa na residência, na graduação. Então, assim, são estudos assim, de uma importância muito grande. E assim, de uma certa forma, a gente se pergunta por que não existem mais estudos desse tipo para o Brasil inteiro, né, em várias dimensões. E aí tem uma questão que eu acho que outros, né, estudos da própria Marilisa, artigos e preocupações, e aulas, e seminários e tal, que eu acho que tem uma questão, que aí, né, falando da área de gestão, assim, nos interessa, pensando em política, que tem uma preocupação. Isso aí não é uma questão para o seu estudo, mas só para a gente pensar junto, e que às vezes são questões importantes serem pontuadas, né? Tem uma diferença entre o sistema de saúde conhecer o efeito da desigualdade para tentar minimizar essa desigualdade e a gente lutar por uma sociedade menos desigual. São duas coisas diferentes, né? Porque o sistema de saúde ele pode contribuir para diminuir o efeito da desigualdade por uma ação, né, de equidade, mas nada substitui uma luta por uma sociedade menos desigual, né? São coisas diferentes. E eu acho assim, que é importante a gente sempre lembrar que tem essa diferença, porque se a gente não lutar por uma... Lutando já não é fácil, e sem lutar por uma sociedade menos desigual, a gente está sempre, digamos assim, correndo atrás do prejuízo, né? Porque as condições sociais elas são muito poderosas, né? E isso se define por um conjunto de políticas, né? Econômicas, sociais, e uma disputa por uma sociedade, né? Por políticas que respondam à maior parte da população. Então acho que isso é só um comentário geral, até lembrando de muitas discussões que a gente, né, que a Marilisa muitas vezes suscitou em muitos momentos. Era isso, parabenizar você e a Marilisa. É muito importante esse trabalho. Obrigada. Vou aqui, então. Eu realmente sou totalmente longe da sua área. Então, assim, não sei fazer grandes comentários. Acho que sempre que eu tento fazer algum comentário sobre dados, as pessoas dizem, não, mas isso, aquilo. Então, não vou fazer nenhum comentário. Vou só dizer que quero muito que esse estudo esteja pronto em breve e que me parece muito alarmante a gente ver essa questão que a professora comentou aqui das mortes evitáveis, né? Isso, para mim, nos dados ali fica muito evidente que está... Ou seja, né, todo mundo fala que Campinas é uma cidade muito rica, mas a gente tem uma questão das mortes evitáveis que não está sendo resolvida. Então, isso me preocupa e eu acho que isso pode ser algo que vocês destaquem, né, que
uma coisa não resolve a outra, enfim. E aí, tentando dialogar com o Gustavo, talvez isso tenha a ver com política também, né? Racismo e tudo isso, né? Parabéns. Obrigada. Meu comentário aqui é te ouvir seus comentários. Não, de fato, além a Marilisa, enfim, que eu fiz curso de Marilisa e é bacana, né? Eu fico achando que esses históricos, nós já estamos ficando históricos, né? Mas é uma geração, a Marilisa, e eu acho que esse trabalho, a Rita, que aqui deu 2 entradas, 3 entradas bem interessantes, né, de distinto aspecto. Mas aí é legal ver isso aí. Eu acho que o trabalho teu com Marilisa tem uma solidez aí que eu imagino que você aprende muito, que ela também se beneficia bacana dessa interlocução contigo, né? Eu adorava a epidemiologia, mas estou bem distraído dessa história, preciso revisar. Mas a Marilisa não é, e essa é a tradição dessa casa, né? É uma epidemiologia muito crítica, né? E eu acho que os comentários que estão trazendo, quando o Gustavo traz esse tema, mas mesmo isso, viu, Gustavo, chamando a atenção, isso é relevância do trabalho que vocês fazem. Eu sinto que, assim, isso precisa, esses dados vinham mais no nosso cotidiano, né? Por exemplo, nós somos professores do primeiro ano, mas de fato isso não vem, não chega, você entendendo? Chega, né, para os experts que nem você, assim, atentos, etc. Não, mas eu estou dizendo, é no sentido de como chegar isso no cotidiano da nossa formação, que é uma oportunidade, né, Rita, inclusive de trazer aparentemente, quando a gente não está pensando em epidemiologia, a relevância desse trabalho para isso ter vida, né? E a gente parar. Isso é um comentário, e gostei muito. Enfim. Agora, haja número e haja raciocínio, né? Nossa Senhora. Eu preciso matricular na tua disciplina. Obrigada. Você pode usar ou pode fazer de conta de novo, fica à vontade. Eu vou fazer de conta porque eu grito, então se tivesse ligado... Você tem uma boa impostação de voz. Então tá bom. Queria agradecer todos os comentários, é isso. Eu entrei no grupo pelo boletim, né? E eu fiquei eu sou do Pará. E eu fiquei encantada, trazendo já o comentário aqui, porque esse trabalho não se expande, né, para o Brasil todo, e nesse modelo de boletim, nessa frequência que é feito desde muito tempo atrás. Então, assim, é incrível, né, o quanto eu vejo essa articulação entre a academia, né, pelo menos por conta do boletim, né, não sei em outras áreas, enfim, mas a relação da academia com a secretaria para esse momento de pensar o boletim, o que é que está precisando, o que é que, enfim, o município, né, busca, o que é que a academia pode contribuir, e isso foi muito bonito. Eu acho que a partir desse ponto, nessa ajuda com o boletim, que a gente fez um direcionamento. E é um prazer, uma honra estar sendo orientada pela professora Marilisa, porque a cada orientação é uma aula que a gente tem. Assim como também ouvir vocês, foi muito bom. Então agradeço toda a contribuição. Obrigada, viu, gente? Eu descobri hoje, chegando aqui, obrigada, viu, Samanta Lima? Eu descobri hoje, chegando aqui, segunda-feira é feriado, não tinha me dado conta ainda. Pessoa bem desorientada. Não sabia, cara. Ainda bem que a gente finalizou. Vou tentar desmarcar as 2 reuniões que eu marquei. Mas então faça como eu, já vai desmarcando, né? Mas legal que a Samanta veio aqui, deu literalmente uma aula, colheu vários comentários e ainda deu uns minutinhos para Fabrício.